Pessoal, a gente vai até Brasília porque nesse momento acaba de começar a sabatina de Gabriel Galípolo na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado. A gente vai ouvir agora o economista e diretor de política monetária do Banco Central que vai ser sabatinado. Ele que foi indicado pelo presidente Lula para ser o novo presidente do Banco Central e substituir Roberto Campos Neto. Vamos ouvir? Encontram. As atas estão aprovadas e serão publicadas no Diário do Senado Federal. Quer botar agora? A gente está agora acompanhando a expectativa, enquanto Wanderlan Cardoso está conversando, ainda organizando os primeiros pontos desse começo de sabatina. A gente vai ouvir agora, nesse momento, a fala dele, antes de chamar Gabriel Galípolo. Em que faremos a sabatina e a votação da indicação do senhor Gabriel Galípolo para ocupar o cargo de presidente do Banco Central do Brasil, falando um pouco sobre o cenário atual. Segundo as últimas pesquisas de opinião, a economia nacional continua sendo o maior problema do país para um quarto da população. Daí a importância do trabalho desta Comissão de Assuntos Econômicos, que nos últimos anos tem procurado contribuir para que o país permaneça nos trilhos, com a máxima recuperação econômica e com desenvolvimento sólido e sustentável. Nossa responsabilidade é tamanha que os desafios postos vão exigir deste colegiado e do Senado Federal como um todo muito esforço e trabalho. É o que estamos dispostos a enfrentar. O cenário externo que convive com turbulências ficou ainda mais desafiador com conflitos entre países, formando cenário que está mexendo com o mercado do petróleo, de alimentos e de fertilizantes e afetando a geopolítica da Europa e do Oriente Médio. Tudo certamente pode refletir aqui, dentro de nosso país. A inflação, que já dá sinais de oscilação, pode subir, conforme a última ata da reunião do Comitê de Política Monetária. E quanto a inflação sobe, nós sabemos quem paga o maior preço: os menos favorecidos, os mais pobres, que não têm como se proteger da alta dos preços. Da TV Senado, que mostra, então, o comecinho da sabatina de Gabriel Galípolo, ele que ainda não apareceu, mas já está lá na comissão do Senado, que vai sabatiná-lo logo mais. Essa que é a segunda sabatina, em pouco menos aí de um ano, talvez, que Gabriel Galípolo participa, agora para ser aprovado como presidente do Banco Central, ele que foi indicado lá no finzinho de agosto pelo presidente Lula. Clarissa Oliveira está com a gente aqui para a gente seguir repercutindo e falando sobre essa expectativa do que deve acontecer logo mais, e não só Clarissa, mas Basília também. Clarissa. Pois é, né, Muriel? A gente tem aí um terreno conhecido para Gabriel Galípolo. Ele já passou por uma sabatina, sabe que ele tem uma aceitação significativa junto aos senadores. Teve um bom desempenho quando ele foi indicado para a diretoria de política monetária do Banco Central. E a expectativa, como a gente vinha falando aqui mais cedo, é de que esse ambiente favorável seja reproduzido. A gente tem um conjunto de fatores que resultam aí nesse quadro positivo para Gabriel Galípolo. Desde o fato de ele ser considerado uma espécie de menino de ouro ali pelo governo do presidente Lula, palavras do próprio Lula para se referir a ele. Isso dá a ele, dentro da base governista, uma respeitabilidade, uma aceitação muito grande. E do lado oposicionista, ele também passou a ser bastante referendado, muito respeitado e muito respaldado pelo presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, que representa ali, tem o voto, o apoio de muitos dos setores alinhados ao ex-presidente Jair Bolsonaro, então que fazem oposição ao presidente Lula. Então, a gente não tende a ver nessa sabatina um ambiente de polarização, que não quer dizer
que Gabriel Galípolo não vai ser pressionado, de certa forma, pelos senadores para trazer pontos que são polêmicos da futura atuação dele à frente do BC. Um ponto que, sem dúvida nenhuma, vai aparecer, além daquela questão da autonomia do Banco Central, que a gente estava falando antes, é uma questão simples. Vai haver uma pressão a respeito da política de juros. Qual é a visão dele, a percepção dele de como o Brasil deve tratar o desenvolvimento da política monetária, o tratamento dado à taxa Selic e a forma como todo esse aparato tem um papel fundamental para a condução do governo Lula. Então, o que a gente pode esperar? Uma tentativa de alguns setores ali do Senado de tirar frases de efeito, frases relevantes ali de Gabriel Galípolo a respeito do que ele pretende, qual é o olhar que ele vai dar à política de juros uma vez sentado na cadeira de presidente do Banco Central. Claro que ele passou por vários testes nessa linha no decorrer dos últimos meses, falou em mais de uma ocasião, teve algumas falas dele que geraram bastante polêmica, quando ele indicou ali uma firmeza muito grande em possivelmente aumentar os juros, o Copom aumentar os juros, teve reação na base governista, e quando se fala ali na imagem de um presidente do Banco Central muito próximo, muito alinhado ao presidente Lula, sempre vem aquela ressalva de que ele poderia ser influenciado pelo presidente Lula. Porque uma coisa é o que ele faz antes de assumir o cargo, outra coisa é o que ele faz depois. Então, tudo isso pode aparecer nos questionamentos de hoje, Muriel.